Boa tarde, turma. Vamos iniciar, mais uma fase conversando sobre a enfermagem cirúrgica. Passei alguns vídeos para vocês. Espero que vocês tenham assistido, esse material complementar. Vamos entender uma coisa. O material complementar, ele é um apoio, no aprendizado. Ele faz tipo um resumo. Se o professor ele foi falando detalhadamente de passo a passo, o material complementar ele vai fazer um resumo de tudo aquilo que deveria ter sido aprendido, durante o período de aula. Outra coisa que vocês precisam compreender, é muito importante fazer esse estudo complementar com as aulas de material complementar. Por quê? Porque isso auxilia no desenvolvimento o desenvolvimento da sua profissão, tá bom? A gente não coloca material lá por nenhum outro motivo que não seja melhor desenvolvimento profissional de cada um de vocês. Bora, vamos lá. Existe um transporte que é realizado, após acontecer toda aquela precaução lá do pré-operatório, onde a equipe vai entrar em contato, observar o emocional do paciente, onde o paciente, o seu cliente vai ter recebido a resposta, vai ter recebido a notícia de uma cirurgia, que será realizada posteriormente, em que vai ter que ter muito planejamento e cuidado, porque vai ter que ter um preparo para o momento cirúrgico, que é o momento transoperatório, em que muitas orientações são dadas, e aí a gente precisa ficar atento. Se existem orientações no período pré-operatório, a equipe de enfermagem tem que estar sempre reafirmando essas orientações, porque o indivíduo ele acaba esquecendo. Então é nosso papel ficar sempre fazendo um checklist em cima das orientações, combinado? Outra coisa importante, quando chega no último momento, às 24 horas, que é o pré-operatório imediato, que são as 24 horas que antecedem o procedimento cirúrgico, nós precisamos fazer um checklist de tudo, observar os exames, perceber se o paciente está bem orientado, se nessas orientações vem orientações respiratórias, se tem orientações de deambulação, se tem orientações desse paciente ser encaminhado a uma UTI, quais são as orientações no planejamento de cuidado. Em cima daquelas orientações, nós vamos planejar todas as orientações desse último momento. O paciente, nas últimas horas, quando o paciente está já se direcionando à sala operatória, é uma área muito crítica, porque muitas das vezes o paciente não quer falar. Ele deseja ficar mais em silêncio. E nós precisamos respeitar esse momento do paciente, E se ele quer falar, eu vou dar as orientações assim, de acordo com... Se tem uma boa abertura para um bate-papo, orienta. Se não tem uma boa abertura para um bate-papo, mas ele está te dando a possibilidade de falar, então fale, tá? A orientação, mesmo com ele quietinho. Agora, se o paciente fala, já entendi tudo, não precisa me orientar mais. Ele está tentando regular o emocional dele. Nesse momento você respeita e deixa o paciente quietinho. No momento do transporte, eu preciso fazer algumas averiguações antes de encaminhar o paciente. Primeiro, preciso saber se essa maca está em boas e imperfeitas condições de funcionamento, tá bom? Eu preciso observar se as grades laterais estão adequadas e funcionantes, se as travas das grades laterais estão em perfeitas condições de funcionamento, porque o paciente ele pode ter tomado o anestésico, o pré-anestésico, e ele não vai estar mais com os seus reflexos, com a resposta reflexa igual a um paciente que não recebeu um pré-anestésico. Então ele já está em decaimento dos reflexos. E o que eu preciso fazer? Eu preciso ter umas grades laterais que dão aporte para evitar queda do meu paciente, ok? Essas rodinhas, elas precisam ser conferidas. Essa roda, ela costuma ter uma trava. Então, travar e destravar, observar se o funcionamento dela está em perfeitas condições, porque senão ela pode direcionar e facilitar uma queda. Esse colchonete, ele precisa estar intacto, em boas condições de uso. Então, tudo isso tem que ser averiguado pela equipe de enfermagem antes de ir ao encontro do paciente para poder transportá-lo para a sala operatória, para evitar com que nesse transporte não se tenha nenhum tipo de lesão emocional, combinado?
Esse transporte desse paciente ele deve ser feito entre 30 e 40 minutos antes do procedimento cirúrgico. Nós não podemos carregar o paciente correndo para a sala operatória, fazer com que esses minutos que antecedem a cirurgia sejam minutos de desespero, né? Então, fazer tudo com pausa. Se ele precisa sair 40 minutos antes, eu vou para o leito entre 1 hora e 20 antes. Que aí eu vou averiguar os exames, com calma eu vou ver se houve esvaziamento vesical, se houve esvaziamento intestinal, se foi preciso de jejum, se o paciente fez jejum, se ele fez todas as retiradas de adorno, se ele fez a vestimenta da roupa cirúrgica de forma adequada, orientá-lo ao banho, orientá-lo no momento da vestimenta cirúrgica e encaminhá-lo até o procedimento cirúrgico. 40 minutos antes ele tem que estar indo para a sala operatória. Muito antes disso, vocês têm que estar no leito para orientar os últimos procedimentos, para que não se esqueça nada. Principalmente fazer um checklist de exame e prontuário do seu paciente, tá bom? A maca deve ser preparada com roupas limpas, junto à camisola aberta e touca para proteger o cabelo. Então, esse paciente ele vai receber, costuma vir num kitzinho fechado, e aí você entrega esse kit para o paciente. Nesse kit tem o camisola, né, aberto, a touquinha do paciente, tem toda a vestimenta para o paciente se organizar, né, e ser direcionado à sala operatória. Porém, no momento ele está muito nervoso, então você precisa estar por perto para poder orientar, para que garanta que esse camisola seja vestido da forma adequada, garanta que as roupas estejam limpas, garanta que junto do camisola ele receba também uma touca, que ele entenda a utilização correta dessa touca, né? Porque você sabe exatamente que tem que prender o cabelo, não pode deixar nenhum tipo de fio de cabelo pro lado de fora da touca, mas o cliente não sabe. Então, se você não orientar, ele vai acabar prendendo o cabelo do jeito que ele achar que é conveniente, ok? Retirar esmaltes, adornos e próteses desse paciente. O paciente, você tem que remover esmalte, tá? Principalmente se esse esmalte for escuro. Existem algumas unidades que quando o esmalte é clarinho, ele não solicita que faça a retirada de esmalte. Agora tem unidade, por isso que tem que observar o protocolo. Tem unidade que vai pedir para retirar o esmalte, não quer esmalte de forma alguma. E esse paciente lá no pré-operatório, ele é orientado a não vir com unha pintada. Só que, dependendo do paciente, ele não obedece. Então, quando chega no momento, vai ter que fazer a retirada do esmalte. Ok? Então, tem que observar qual é a regulamentação da minha unidade para saber exatamente o que eu vou fazer. Verificar se o seu paciente está preparado. O que seria isso? Se o paciente tem jejum, 8, 9 horas, 10 horas de jejum, se esse jejum foi realizado. Se o paciente tem prescrição de tricotomia, vai ser tricotomia retirada dos pelos, ok? Vai ser feita a tricotomia 2 horas antes do procedimento. Por quê, professora? Só 2 horas? Porque se você faz antes, dá tempo de um crescimento de microbiota na região. Então, não pode se fazer, só 2 horas antes do procedimento cirúrgico, tá? E se o produto está completo, inclusive com exames, imagens sob o colchão da maca. Então, eu preciso saber se o meu paciente está com todos os exames ok, já foi feito checklist e agora ele está sendo encaminhado para a sala operatória, tá? Preciso observar se o paciente fez o esvaziamento de bexiga. Mesmo que se perguntasse, João, já fez xixi? Dona Maria, já foi ao banheiro? Fez xixi? Esvaziou toda a sua bexiga? Tem que falar desse jeito. Ele pode falar que sim, mas muitas das vezes ele foi há 1 hora atrás e a bexiga já está cheia novamente. Aí você fala, vai de novo, vê se tem mais alguma coisa, esvazia totalmente a sua bexiga. Você tem que ter ciência se esse paciente realmente esvaziou totalmente a bexiga, ok? Ajudar o paciente a se vestir. Ele não é obrigado a saber exatamente o lado que esse camisola vai ficar. Então, sempre ajudar, oferecer ajuda. Oferecer, não ir, oferecer ajuda, ok? Ajudar no transporte do paciente, você vai estar presente até a entrada da sala operatória. Nesse momento precisa ter uma conversa e nessa conversa você precisa passar confiança e encorajamento, tá? Se o mesmo não quiser,
como já foi orientado desde a aula passada, desde o início dessa aula, nós, como equipe de enfermagem, precisamos respeitar o momento de silêncio. Tem pessoas que nesse momento de transporte para a sala operatória, ele quer fazer uma oração, ele quer se concentrar, ele quer ficar mais quietinho. Então, mesmo em silêncio, passa a confiança não precisa ser verbal, a confiança no olhar, a confiança na atitude e prosseguir para a sala operatória. Quem vai fazer a recepção do paciente dentro da sala operatória? A recepção lá dentro do ambiente cirúrgico, sala operatória, lá dentro do centro cirúrgico, é atribuição exclusiva do enfermeiro. Ele que tem a atribuição de observar como está o estado emocional desse cliente, né? E dar-lhe o devido atendimento. Então, de acordo com a apresentação do estado emocional do cliente, o enfermeiro vai planejar cuidados ali de acordo com a necessidade. Ao receber o seu cliente, o seu paciente, devemos conferir todos os registros novamente. Mas a técnica de enfermagem já conferiu, tá? Você acabou de receber o paciente, você vai fazer a conferência toda novamente, tá? E aí eu preciso fazer conferência de todos os checklists, de todos os exames, do prontuário, das medicações que foram prescritas, os sinais vitais, vai ser feita conferência de sinais vitais do seu cliente. Tem que observar se realmente houve a retirada de próteses, tá? Se o paciente teve alguma história alérgica, de problemas alérgicos, quais são as condições físicas do seu paciente e quando você recepta ele, em que estado, como está o estado emocional desse paciente. Isso é atribuição do enfermeiro, tá? A permanência dele no corredor deve ser evitada. Vamos entender o seguinte, ele já está com pré-anestésico, aí você deixa o paciente lá, né, no corredor, passa equipes, são salas operatórias, equipes cirúrgicas, sai a equipe da sala operatória 1 falando do paciente lá da cirurgia 1, ele está ali no pré-anestésico, começa a ouvir a história do paciente, ele já pega aquilo tudo para ele. E ele vai achar que você está passando e falando dele. Então, evitar a permanência do cliente no corredor, tá? Aí existe o procedimento propriamente dito, né? Que é o procedimento da área da sala operatória. Aí você, nesse momento, já sabe quem são as equipes que estão atuando em conjunto, né? Equipe de enfermagem, circulante faz parte, equipe médica, anestesista e o instrumentador. Ok? Anestesista e instrumentador fazem um trabalho mais solitário. O instrumentador ele ainda entra muito em contato com a equipe de enfermagem, né? Porque ele precisa solicitar alguns materiais e precisa de ajuda. Agora, o anestesista é um trabalho totalmente solitário, ok? São as atividades desenvolvidas pelo circulante, procedimentos na sala cirúrgica. São as atividades desenvolvidas pelo circulante antes, durante e após o ato cirúrgico, tá? Com a finalidade de assegurar as condições de funcionamento no centro cirúrgico, dando a segurança no ato ao paciente. Então, por que existe esse circulante de sala? Primeiro, ele é o responsável pelas atividades desenvolvidas no setor. Foi ele que checou tudo, foi ele que fez a distribuição de todos os campos operatórios, então é ele que equipou essa sala, então ele conhece todo o manejo daquela sala, né? Então ele vai estar dando aporte ali para qualquer tipo de equipamento que vier a faltar antes, durante e após o procedimento cirúrgico, tá? Por que ele faz isso? A finalidade de ter um circulante é para assegurar condições de funcionamento a esse centro cirúrgico, né? Ele vai dar aporte a qualquer situação emergencial. A assistência de enfermagem na recuperação pós-anestésica. E aí a gente vai detalhar na próxima aula todo o procedimento cirúrgico, vou passar vídeo de uma cirurgia, isso depois da prova, tá? A gente vai assistir algumas cirurgias, a próxima aula após a prova, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que acontece dentro da sala operatória. O período de recuperação pós-anestésica é considerado crítico, logicamente. O paciente está retornando de um procedimento cirúrgico, o paciente ele foi levado a um procedimento anestésico e ele está retornando os seus reflexos. E isso realmente se torna uma situação crítica, né? Esse paciente ele vai encontrar muitas das vezes inconsciente, né? Entorpecidos
e com diminuição dos seus reflexos protetores. Então, a diminuição que estava presente no transporte de reflexos protetores, ela se encontra agora novamente na recuperação pós-anestésica, mas muito mais agravada, porque ele está retornando do anestésico. A enfermagem deve estar voltada para a individualidade de cada cliente, desde a admissão até a alta da unidade. Eu não posso ver o cliente dentro de um procedimento cirúrgico como se fosse uma cirurgia, fosse tudo a mesma coisa. Não. Existem vários tipos de cirurgias, vários tipos de indivíduos, cada indivíduo vai responder de uma forma diferente, então nós precisamos trabalhar de forma individual. Entrei para a sala operatória, estou trabalhando a Dona Maria. Qual é o emocional da Dona Maria? Quais foram os equipamentos anestésicos que Dona Maria recebeu? Quanto tempo Dona Maria precisou ficar na sala operatória? Após o término da cirurgia, ela foi direto para a recuperação pós-anestésica e leito? Ou ela precisou de uma unidade de terapia intensiva? Então, o atendimento é individual. Não adianta querer fazer um protocolo de atendimento para todas as cirurgias que você nunca vai conseguir, tá? E sempre manter os familiares com notícias, porque eles ficam aguardando e muitas das vezes muito ansiosos e nervosos. Assim que possível, informar, levar informações aos seus familiares, pois não esqueça que eles estão aguardando por notícias. É um momento de muita atenção, tá? O pós-operatório inicia-se a partir da saída do cliente da sala de operação, tá? E perdura até a total recuperação do paciente. E ele vai também se subdividir. Eu tenho o pós-operatório imediato, que é o POI, que ele vai se estender até as 24 horas. Imediato, sempre 24 horas, ok? Eu tenho pós-operatório imediato, POI, POI. Ele se estende até as 24 horas posteriores à cirurgia. O pós-operatório imediato vai dessas 24 horas até 7 dias. Aí eu tenho a classificação tardia, que vai de 7 dias até o recebimento de sua alta hospitalar, tá? Por que eu tenho que classificar esse cuidado pós-operatório? Primeiro, com esses cuidados não pós-operatórios classificados, eu identifico, previno e trato problemas comuns aos procedimentos anestésicos e cirúrgicos, tá? Quais são esses problemas, professora, que vai ocorrer durante esse período? Dor, problemas da intubação traqueal, que pode trazer algumas lesões, tá? Náuseas, vômitos, retenção urinária, que precisa ser revista, flebite, entre outros, com a finalidade de restabelecer o seu equilíbrio. Nós queremos que o paciente fique bem, né? E para isso nós temos que dar esse aporte. E fica por aqui, né? Hoje vocês assistiram lá em primeiro momento as 2 aulas, que são bem importantes. Vai falar um pouco sobre esse pré-operatório. E durante esse período pré-operatório imediato e imediato, o cliente ele vai estar sendo treinado de acordo com a cirurgia a utilizar alguns equipamentos, tá? Eu vou passar um videozinho mostrando alguns equipamentos para vocês, o funcionamento do equipamento, para vocês atentarem mais sobre a matéria. Na próxima semana, nós teremos a nossa avaliação, ok? O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês anotem no caderno todas as perguntas que foram abordadas do início da matéria até agora. Quem gostou do resumo inteligente pode produzir um segundo resumo inteligente. Nesse momento eu não vou dar nota no resumo inteligente, mas na segunda prova vai entrar um resumo inteligente valendo nota. Então quem fizer agora, né, até a matéria, até esse slide, já vai estar se preparando para a entrega do resumo inteligente da segunda avaliação. E fiquem bem, bons estudos. Vou passar mais 2 questões depois do vídeo e até a próxima aula, que já é a aula da avaliação, tá? Se preparem para a avaliação, sejam o mais sinceros possíveis com vocês mesmos, tá? Estudando, fazendo anotações, fazendo resumo, para que no final de tudo isso você tenha aprendido o melhor. Tá bom? Você se tornar um ótimo, excelente técnico de enfermagem. Beijo e até a próxima.